Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais a sua vida e a vida da sua família. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas aí com abundância, que você desfrute da abundância, de uma vida abundante. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Isso tem que entrar, você precisa crer nisso. O Senhor veio para que você tenha uma vida abundante. E eu profetizo essa vida abundante. Aí, que a sua vida seja abundante, feliz, realizada em todas as áreas. Que você seja uma pessoa em extremo abençoada. Saúde mental, emocional, física e espiritual. Que Deus te dê sabedoria, discernimento, visão. Que você tenha mais do que o suficiente, você tenha para emprestar. Emprestar. Que você tenha com abundância, mas com abundância mesmo, para semear na vida das pessoas, que você acrescente a vida das pessoas, que você agregue valores, que você se torne uma pessoa insubstituível, aí na sua casa, na sua família, no que você faz. Que você seja perita no que você faz. Em nome de Jesus. O melhor. E que a sua família, assim, tenha muita saudade de você, não viva sem você. Tenha prazer em estar com você. Saudade de você. Que o seu cônjuge tenha saudade de você. Que você seja a presença mais agradável. Que seus filhos amem estar com você. Em nome de Jesus. Que a cada dia você cresça como pessoa. Que você cresça como um servo, uma serva fiel do Senhor. Que você cresça em todas as áreas. Porque é exatamente isso, você não pode aceitar. Estar no mesmo lugar. Não pode, porque se você não cresce, você vai retroceder, você vai começar a perder. Então, todo dia você tem que ter isso no seu espírito. Eu vou ser um pouco melhor como pai. Hoje eu vou melhorar. Hoje eu vou melhorar como pai, eu vou melhorar como mãe, eu vou melhorar como marido, eu vou melhorar como esposa, eu vou melhorar como filho, eu vou melhorar como aluno, eu vou melhorar como funcionário, eu vou melhorar como patrão, eu vou ser um profissional melhor. Hoje eu decido me aproximar mais de Deus como nunca. Eu decido que eu vou conhecer mais a Deus, eu vou me aproximar mais de Deus, eu quero mais revelações do Senhor. Eu quero crescer todo dia em cada área, não apenas em uma área, porque é perfeitamente possível você ser uma pessoa realizada em todas as áreas e ser muito bom em todas as áreas. Ser bem-sucedido. Muito bem-sucedido. Nós vemos José sendo tão bem-sucedido em cada área da vida dele. Um servo fiel, um filho amoroso. Como escravo foi impecável, como presidiário impecável, como governador do Egito, levantou e transformou aquela nação numa potência mundial. Como irmão impecável, em cada área, muito, assim, dedicado. Você vê que ele passou a vida dele dedicando às pessoas, e por isso ele foi tão bem sucedido, ele não viveu de forma egoísta, só olhando para ele. Ele não foi um parasita.
Ele não ficou também ali e indiferente, sem fazer nada por ninguém, só tirando. Ele produziu, ele investiu, ele agregou as pessoas. Isso para mim é um exemplo, é isso que eu quero, é esse tipo de gente que eu quero ser, que eu quero perseguir. Eu tenho essa meta, eu quero ser uma pessoa melhor todo dia eu quero melhorar em uma área da minha vida, porque eu quero ser realizada e cada vez mais realizada, e eu quero progredir nisso, e é perfeitamente possível. Você está com a sua saúde maravilhosa, porque se alimenta corretamente, se exercita, uma família feliz, porque você se dedica a essa família, uma vida espiritual, assim, uma comunhão com Deus, porque você dá prioridade a Deus, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Você pode ser um profissional em extremo bem-sucedido e bem recompensado, remunerado, decidindo ser o melhor, perseguindo isso. E não seja esse que só vai até ali, faz o que dá e faz o que mandam. Saia disso. Faça mais, não faça o que todo mundo está fazendo. E à medida que você for se diferenciando, você vai ver. A recompensa vai chegando. Planta o que você quer colher e você vai ver. A colheita vai chegar. Porque não adianta nada você dizer que quer algo, mas você não planta. Você não vai colher nada diferente daquilo que você tem plantado. Não adianta você dizer que quer uma coisa, ou até que eu sou isso, eu sou aquilo. O que você faz e o seu resultado revela quem você é. Isso não muda. Isso não vai mudar. Você tem o que você tem. Você tem colhido tal coisa porque esse é o resultado, porque é o que você tem plantado. Então você pode mudar. Talvez você hoje tenha acreditado em tantas, tem passado a sua vida acreditando em tantas coisas que não te ajudam. Está na hora de derrubar um monte de crenças que só tem atrasado a sua vida, de parar de repetir histórias derrotadas. De manter coisas na sua vida que nunca foram bênçãos. Nunca foi bênção em área nenhuma. Está na hora de você, parar de viver o passado e parar de olhar para a direita e para a esquerda. Viva o presente e olha, tem um alvo, olha para Cristo, o autor e consumador da sua fé, e tem um alvo, mantenha o foco, não se distraia, corta as figueiras inúteis da sua vida, aquilo que representa aquela figueira inútil que estava na vinha sem produzir, tira da sua vida tudo que não acrescenta, corta amigos que não acrescentam, corta hábitos e rituais que só têm atrasado a sua vida. Corta coisas que você tem feito que não tem te levado a lugar nenhum. Ei, vamos, se levanta. Vamos viver com excelência. Vamos. Deus tem mais para nós. Deus tem muito mais. Está ao seu alcance. Ao seu alcance. Você pode ir além. Então vamos. É só você parar e tomar uma decisão. É você que tem que tomar essa decisão. É você que tem que fazer essa escolha. Só você pode. Ninguém pode estar mais comprometido com a sua vida do que você mesmo. Não adianta você fazer a mesma coisa todo santo dia achando que uma hora alguma coisa vai acontecer na sua vida. Não vai acontecer, você sabe que não aconteceu até agora, não vai acontecer se você não tomar uma decisão. Talvez você persegue coisas inúteis e tem deixado coisas de valor passarem. Talvez a sua vida é perseguir dinheiro e o dinheiro foge de você. Persiga a excelência. E você vai ver como você vai ser bem recompensado.
Seja bem-sucedido no que você faz. Seja o melhor no que você faz. E você vai ver o retorno disso. Que é o que eu estou falando. José, primeiro, ele foi bem-sucedido em tudo, depois que ele começou a colher os frutos disso. Não adianta você ficar aí perseguindo dinheiro. Não é a solução. Dinheiro não é a solução. Porque tem um monte de gente que eu conheço. Eu conheço gente que tem muito dinheiro. E são derrotadas. São pessoas infelizes, fracas, sem estrutura nenhuma. Doentes emocionalmente, fisicamente. Ei, Deus não nos chamou para vivermos de forma miserável. Isso, quando eu falo miserável, não estou só me referindo à vida financeira, não, porque tem gente que é miserável emocionalmente. Tem gente que assim, vive só de forma melancólica, uma autopiedade, se vitimizando. Deus não quer você assim. Levante-se. Toma uma decisão. Põe um ponto final num estilo de vida que só tem te atrasado. Seja uma pessoa grata. Porque você nunca será bem-sucedido se não passar a ser grato. Hoje, quinta de guerra em todos os nossos templos. Às 7h em São Paulo, depois às 9h, 15h, 19h30 em todos os nossos templos. E domingo eu terei a alegria de estar na Rua Taquari 995, na Moca, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E teremos batismo. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer, condenado. Se você ainda não fez uma aliança com o Senhor, faça, porque Jesus está voltando. Em todos os nossos templos, teremos o mesmo trabalho. Olha o que diz aqui, em Juízes 12:1. Os homens de Efraim foram convocados para a batalha. Dirigiram-se para Zafon e disseram a Jefté: por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para irmos juntos? Vamos queimar a sua casa e você junto. Presta atenção na leitura. Jefté respondeu: eu e meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas. E embora, olha aqui, ó, e embora eu os tenha chamado, vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei, faça um círculo no arrisquei, ó. Arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas. E o Senhor me deu vitória. Então, quem deu vitória foi o Senhor, mas quem arriscou a vida e foi para o campo de batalha foi ele. Quem deu a vitória foi Deus. Mas quem arriscou? Quem é que arriscou? E foi lutar contra aquele inimigo violento, assustador. Foi ele. E por que vocês vieram para cá hoje? Para lutar contra mim? Jefté reuniu, então, todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraimitas porque eles tinham dito: vocês, gileaditas, são desertores de Efraim e de Manassés. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia: deixe-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? Se respondesse que não, diziam: então diga Shibolete, que quer dizer rio. Se ele dissesse Sibolete, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam-no no lugar de passagem do Jordão. 42 mil efraimitas foram mortos naquela ocasião. E por quê? Ah, eu já te mostro por quê. Você está vendo aqui? Eles chegaram com o argumento de que eles não tinham sido chamados, mas Jefté disse: não, vocês foram chamados. Vocês foram chamados. Mas a história de Jefté é uma história linda. Aqui está um sujeito que superou
uma história de superação. O filho da prostituta, que foi rejeitado pela família. E quando foi rejeitado, ele permaneceu na posição dele. E ele só cresceu. E ele era um valente, um guerreiro valente. E quando eles se encontraram numa situação de apuros, porque os amonitas se levantaram e queriam as terras de volta, eles olharam ao redor e não viu ninguém que pudesse enfrentar aquele inimigo. O melhor, quem era o melhor? Quem era o melhor entre eles? Jefté. Olha que coisa forte. E por ele ser perito, um sujeito diligente, um servo de Deus fiel e bom no que ele fazia, eles foram obrigados a se humilhar e ir atrás dele e pedir para ele lutar, e colocaram ele como comandante, como cabeça, e ele se tornou o juiz de Israel. O filho da prostituta rejeitado, desprezado, mandado embora com a mão na frente e outra atrás. E ele tentou negociar com os amonitas, não teve jeito, nenhum argumento amigável foi o suficiente, eles alegavam uma coisa que não era verdade, porque Israel estava na terra que tinha sido conquistada, que Deus tinha abençoado. E a guerra aconteceu mesmo, ele fez um voto ao Senhor, e ele enfrentou uma guerra, arriscou, como ele disse, a vida, e Deus deu vitória, ele tinha feito um voto, e foi um voto que, por fim, foi muito difícil dele cumprir, mas ele cumpriu, que foi a entrega da filha. E então, está ele aqui, após tantos desafios e conquistas também, porque ele tinha conquistado mais 20 cidades, aparece, os efraimitas aparecem, com a história de que ele não tinha chamado para a guerra. E ele disse, não é verdade. Eu chamei vocês, mas vocês não vieram. Vocês não vieram. E eu arrisquei a minha vida e fui lutar contra os amonitas e Deus me deu vitória. E eles chegaram para ele dizendo assim, você não chamou, nós vamos botar fogo na sua casa e com você dentro. Você imagina a pessoa que tinha acabado estava com sangue quente, tinha lutado contra um inimigo poderoso, aparece aquela cambada que só tinha vindo por causa das conquistas novas e fala isso para você? Eu acredito que ele olhou assim e pensou, esse povo aí enlouqueceu. Eles não atravessaram o Jordão para guerrearem junto com Jefté, mas foram capazes de atravessar o Jordão para ir reivindicar o que eles não tinham direito. Porque eles tinham ficado do lado de lá do Jordão. E eles estavam tão ausentes, mas tão ausentes, que eles, e convivendo certamente com outro tipo de gente, que eles não sabiam nem falar a língua deles mais direito. Eles não sabiam nem falar rio, chibolete, da maneira correta. Eles nem sabiam mais falar a língua. Eles tinham ficado para trás, obsoletos. Eles estavam tão ausentes que nem sabiam mais falar a língua. Mas estavam lá reivindicando. E isso fez com que tantos foram mortos, tantos morreram. E talvez está aí você. Você está morrendo e talvez está morrendo aos poucos. E só sabe cobrar. Cobrar de Deus, cobrar das pessoas. Mas vai ver como é a sua vida. Atravessar o Jordão para guerrear, enfrentar as lutas, fazer o que você tem, que é necessário para ir além, você não faz. Mas você tem uma disposição danada
de atravessar o Jordão para cobrar uma coisa que você não tem direito. Talvez você é esse tipo de gente. Que coloca uma força para cobrar e exigir. Mas não coloca força nenhuma para contribuir, para lutar, para enfrentar os desafios, para se arriscar como Jefité se arriscou. Isso você não coloca. Talvez você está igual os efraimitas, do lado de lá do Jordão. Você está tão distante de Deus que você nem sabe mais falar a língua. Talvez você está tão distante de Deus que você não sabe mais nem falar a língua. Você já pegou os hábitos de outros. Você já nem consegue mais falar a língua da fé. Fala, Sibolete! Sibolete morria. Porque mostrava que era, apesar de estar dizendo, não sou efraimita. Então, se você não é efraimita, fala Sibolete. Falava Sibolete. E ali morriam. Porque nem sabia falar a língua. De tão ausentes que estavam. Tão distantes. Então, talvez você está aí do lado de lá do Jordão há tanto tempo, tão distante, não sabe nem falar a língua. Nem falar. Mas sabe cobrar. Sabe ameaçar. Sabe reivindicar. Tudo isso você sabe. Não tem disposição de atravessar o Jordão, como os efraimitas fizeram, para lutar contra os amonitas. Mas tem disposição de atravessar. Para ameaçar o Jefité. Para reivindicar o que não é seu por direito. Você não tem direito a nada disso. Então, assim tem sido a vida de muita gente. Talvez essa é a sua vida. Essa tem sido a sua vida. Você está ausente, talvez ausente da família, que você não sabe mais nada sobre a sua família. Você não sabe nada sobre os seus filhos. Mas reivindica tudo. Ausente de tudo que é importante. Mas sabe cobrar e ameaçar. Talvez você está tão distante de ser um profissional respeitado, mas sabe cobrar, sabe dar opinião, sabe um monte de coisas. Talvez você está tanto tempo distante de Deus, que nem sabe mais falar a língua da fé. Mas sabe cobrar de Deus, sabe cobrar das pessoas, talvez sabe cobrar da igreja. Sabe cobrar. Cobrar, ameaçar, criticar. Está aqui, eles vieram criticar o Jefité que tinha arriscado a vida. Ei, vamos lembrar que o realizador é superior ao crítico. Enquanto alguns criticam, outros realizam. E talvez você é assim, é perito em fofoca, em crítica. Só nisso também. Enquanto outros são peritos em serem bem-sucedidos em cada área da vida. Porque estão se arriscando, estão se esforçando, estão lutando, estão investindo tempo, energia, não aparecem só para cobrar quando não tem direito. E foi isso que aconteceu. E por isso eles morreram. Porque nem a língua mais eles sabiam falar. De tão para trás que tinham ficado, tão ausentes. Tão ausentes. Mas nós vemos aqui o absurdo. Esse homem arriscou, lutou, enfrentou, conquistou mais. Deus pôde ser com ele. E depois aparece gente que não tinha colaborado, contribuído com nada para criticar, ameaçar, cobrar. Preste atenção nisso. Talvez você é um efraimita. Está do lado de lá do Jordão,
distante do seu povo, da sua tribo, distante da fé, distante de tudo que tem o poder de fazer bem, de te levar a crescer. Não tem disposição de aprender, de crescer, de fazer o que é certo, mas tem disposição de cobrar, reclamar, se fazer de vítima, ameaçar, culpar os outros. E Deus está falando com você. E quando manda você falar, fala chibolete, não sabe nem falar. Quando busca algum conteúdo em você, você não tem nada para oferecer. Aí pergunta, por que minha vida não vai? Está aqui, é só você ler essa passagem, você vai ver porque que os efraimitas não foram derrotados, morreram, e 42 mil. Está aqui, ó. Olha que coisa triste, 42 mil foram mortos. Porque esses 42 mil insistiram no erro. E assim tem gente insistindo no erro, sendo a mesma pessoa e querendo algo que ele não plantou, que ele não trabalhou para conquistar. Que Deus abra a sua mente e possa falar mais o seu coração. Porque Ele te ama. E Ele está falando com você porque Ele te ama, Ele não quer que você viva assim. Leia mais essa passagem. Eu sei que Deus vai te revelar mais. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento eu oro por esta pessoa que o Senhor ama e não quer que ela continue vivendo da maneira que ela está. Porque talvez ela é aquele tipo de gente que está ausente de tudo, se ausentou, se afastou. Foi ela que se afastou da família, ela que se afastou de tudo que é realmente importante, mas sabe cobrar. Aparece para cobrar. Não aparece para fazer o que é certo, mas aparece para cobrar, para reivindicar o que não tem direito. E assim em cada área da vida, que a mente dela tenha sido aberta e que ela esteja vendo o que ela não estava. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e peço definições. Eu abençoo os meus amigos, semeadores, com boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. Que eles desfrutem da abundância, porque são semeadores fiéis. E levanta mais semeadores. Essa atitude de fé leva a milagres, a vitórias, a conquistas. E nós precisamos. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo altamente abençoadas e honradas, em nome de Jesus, despertadas, que os olhos tenham sido abertos, que ela esteja vendo o que ela não estava vendo. Obrigada, Deus, amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Rua Taquari 995 na Moca, onde eu fico e onde vou estar domingo às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus e teremos batismo em todos os nossos templos, o mesmo trabalho. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.